A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei contra facções, mas com uma versão muito diferente daquela apresentada pelo governo. O projeto, que agora segue para a sanção do presidente Lula, cria um novo tipo penal. Ele amplia penas, mais a taxação das bets para financiar ações na área da segurança pública, como desejava o governo, ficou de fora. Eu me pergunto por quê? Por que será? Bora falar sobre isso com a nossa maravilhosa Paola Costa, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Paola Costa chegando no nosso Plantão do Meteoro e para variar um pouco, né, uma aprovação no PL antifacção feita assim, né? Quem concorda permaneça como está, foi assim? Foi assim, temos inclusive vídeo aí, 1 minuto e menos de 1 minuto e meio foi votado. Não acredito. Temos o vídeo comprovando É aí, ó. muita cara de pau. Você quer que ponha? Vamos lá. Bora, Que aí a bora, gente vamos destrincha o que lá. aconteceu nesta noite. Vamos lá, tenho até medo de ouvir este vídeo, já começa com a cara do meu plateuminto favorito. Vamos lá. O governo, em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Filha da puta, foi assim mesmo. Governo não, está mantido, está aprovado o destaque. Em votação, a parte do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei 5582-2025 comparecer pela aprovação. Orientação de bancadas. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Em votação, a parte do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 5582-2025 comparecer pela rejeição. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada. Em votação, a emenda de redação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai à sanção presidencial. Que cara de pau! Assim, as pessoas ali fazendo assim, não. Exato, foi assim. E o que acontece? A gente precisa lembrar que o governo mandou o PL antifacção com a ideia, claro, de aumentar a pena, de criar um novo tipo penal para facções criminosas, etc. E com um detalhe muito importante, que era a taxação das bets. Então teria um valor que aí tinha uma negociação ali, se seria de 15%, do que seria, qual seria esse percentual, que esse valor de taxação ele seria revertido justamente para o trabalho de combate a facções criminosas, no trabalho da Polícia Federal e das polícias estaduais também, das polícias civis dos estados. Só que o que aconteceu? Caiu na Câmara e o Derrite fez 8 versões diferentes desse projeto. 8 versões diferentes. Ele transformou isso num Frankenstein. Ele destruiu o projeto que era do governo. Completamente. E foi aprovado na Câmara. Chegando no Senado, o Alessandro Vieira foi o relator. Eu tenho muitas questões com o Alessandro Vieira. Talvez muitas pessoas no chat também tenham. Não é mesmo? Mas o Alessandro Vieira foi lá e tirou as distorções todas. Ele fez um bom trabalho ali como relator do PL da Facções, ele tirou todas as distorções. Ele ouviu pessoas de diferentes espectros políticos, então ele conversou com o governo, ele conversou com a oposição, etc. E ele ele retomou a taxação das bets. Porque o Alessandro Vieira tá nessa frente aí, né, para que as bets sejam taxadas e esse valor seja revertido para a segurança pública, saúde, educação, outras áreas. E simplesmente como o Senado mudou tudo, teve que voltar para a Câmara. A Câmara simplesmente derrubou tudo que o Alessandro Vieira tinha feito, botou o projeto, que é um Frankenstein, do Derrite, e derrubou tudo. E aí o que é a parte para nós a mais complicada, né? É que assim, teve um acordo inicial para justamente manter a taxação das bets.
existia um acordo entre Senado e Câmara para que a taxação das bets se mantivesse dentro desse projeto, para que isso fosse utilizado especificamente para a segurança pública. Uhum. E eles simplesmente foram lá e derrubaram. Com apoio do quê? PL, Partido Novo, PP e União Brasil. Então é isso que é pra Anotaram gente aí guardar. quais são os partidos que vocês não podem votar? Os partidos que votaram, para deixar bem claro, contra a taxação das bets. E o uso desse dinheiro para a segurança pública. Para a segurança pública. Então, esses foram os partidos que encabeçaram isso. O PP, o União Brasil, o PL e, é claro, o Partido Novo. E aí, né, duas coisas aqui para a gente poder complementar. A primeira, eu fiquei muito indignada porque eu tive que concordar com o deputado Ottoni de Paula. De todas as coisas, a mais ofensiva, eu acho que é essa. Porque o Ottoni de Paula disse: não podia ser votação simbólica como o Mota fez. Tinha que ser votação nominal. Porque, segundo o Ottoni, principalmente esse destaque que retirava a questão das bets, porque o Ottoni queria que botassem lá a digital, e ele falou isso. Precisa os deputados que estão recebendo dinheiro de bet colocar a sua digital ali. Exatamente, boa. E a gente ter que concordar com o Ottoni nesse sentido é complicado, né? Porra, que merda, hein? A gente chegou nesse ponto do Congresso Nacional, gente, que a gente está concordando com o Ottoni, que decidiu se desradicalizar nos últimos meses. Ele tá bem? Não sei se ele tá muito bem, não, mas ele largou a mão do bolsonarismo, tá falando mal do Flávio, mal do Eduardo, votou pela cassação do Eduardo do Ramagens, toda essa galera. O Ottoni tá bem esquisito. Não sei, o Ottoni eu tô achando que daqui a pouco ele vai parar no PSB junto com a Soraya Tronic. Tá esquisito o Ottoni, né? Então, essa é um ponto importante. E o segundo ponto que é muito importante é que, assim, foi uma quebra de acordo, né? Existia um acordo para manter. Então, você simplesmente quebrou o acordo. Então, se para quebrar esse acordo, eles foram tão rápidos, especialmente o Hugo Mota, vocês viram, gente, 1 minuto e meio ele votou todos os destaques. O texto. Não, sinceramente, Paula, aquilo ali não deveria nem valer. E que não é só a questão da rapidez, ele nitidamente está vendo que tem gente se manifestando contra e ele está de forma autocrática, né? Dizendo não está aprovado que as pessoas permaneceram como estão. Daí as pessoas já estão dizendo, não, o PT aprovou isso, né? Porque todo mundo aprovou. E não, na verdade, o PT e o PSOL, a maioria principalmente os deputados do PSOL, mas a maioria dos deputados do PT estavam em pé gritando. Sim. E tentando ser ouvidos, porque precisava de uma discussão sobre os destaques maior, especialmente sobre o destaque em relação à tarifação de bets. E por que eu tô falando tanto da tarifação de bets? Porque, gente, esse era um assunto foi um assunto essencialmente discutido no governo e essencialmente discutido no Senado. Entendeu? Exatamente. E eu concordo, tinha que ter obrigatoriedade de nome no painel. Eu acho assim, eu acho que o maior absurdo que o Congresso Nacional tem é a possibilidade de fazer esse tipo de votação simbólica. Acho que votação simbólica tinha que ser assim. Vamos criar o dia do Meteoro Brasil. Querem homenagear o Meteoro Brasil, vamos criar o dia do Meteoro Brasil. Pode ser uma votação simbólica, porque isso não vai mudar a República. No sentido de você não vai usar dinheiro para esse dia. Esse dia vai ser um dia que, no dia do Meteoro Brasil, vai ter lá na sessão plenária a Ana vai lá, vai dizer, oi gente, tudo bom? Vai ter uma meia hora de fala dentro do Congresso. E deu, acabou. Isso é o dia do Meteoro Brasil no Congresso, entendeu? Pode ser simbólico. E vai ser bonito. Eu acharia legal. Eu sou a favor. Aí pros deputados de quem concorda, permanece como está. Aprovado. Então, mas votação simbólica para um projeto desse tamanho... Não tem como, eu diria mais, Paula, eu diria que isso aí, de novo, não foi sequer uma votação simbólica.
Não foi, isso foi uma farsa, isso foi um engodo. E aí a gente diz: "Não, espera, isso aí devia ser proibido, o cara não pode fazer isso, dizer que está todo mundo aprovando e não está, ele está basicamente aprovando ele mesmo de forma autoritária". Mas quem é que faz as regras se ele pode ou se ele não pode fazer isso? Ele Ah, mesmo. espera, são eles mesmos, né? Ah, que coisa, parece que tem alguma coisa muito errada, né? É... Tá, e quando a gente fala, galera, de olho no legislativo, vocês vão ver eles passando muita coisa a toque de caixa até julho, porque depois tem a descompatibilização, depois começam eleições, eles não podem estar dentro do Congresso, o Congresso vai ficar vazio a partir de Uhum. agosto. Então, assim, até o recesso deles em julho, eles vão tocar muito projeto a toque de caixa. E aí vem o nosso grande receio. Se eles fizeram isso com o PL antifacção, que é algo que a própria direita achava muito importante, Uhum. eles fizeram desse jeito, o que eles vão fazer com o fim da escala 6x1? Uhum. Não, eles já estão falando que vão empurrar e tal, mas se não der certo empurrar com a barriga, eles vão fazer esse tipo de coisa. Agora, outra coisa para se enfatizar aí nessa votação e na questão desse PL especificamente, tem muita coisa errada ali, tem a coisa, né, que abre brecha para qualquer grupo ser considerado, né, um grupo, uma facção, enfim, né, umas coisas super perigosas, mas este ponto especificamente da taxação das bets, ele é um ponto super investigável mesmo, né? De quais são os interesses aí, por quê? Por que não querem taxar as bets? Cada um desses senhores, aí esse é o problema, né? Por isso que eles fazem simbólico, que é para as pessoas não botarem aí, o Otônio está certíssimo, sinto muito dizer, não botarem a digital ali, você não poder dizer para cada um deles. Mas a gente sabe muito bem quem são os aliados ali, né? Quem são os ali, ou especialmente, se não dá para perguntar de um por um, vamos perguntar para o nosso platelminto favorito aí, o Hugo Mota, né? Um verme sem qualquer tipo de espinha, né? Fazer um negócio desse com a... Ai, eu tenho É um isso asco aí, nesse... gente. A gente tá nesse congresso aí agora. E temos a chance de mudar esse congresso. Então, oportunidades aí da gente conversar com as pessoas e mostrar esse tipo de questão. Paraíba, pelo amor de Deus, não reelege o Hugo Mota. Eu ouvi dizer Congresso inimigo do povo, eu ouvi dizer Hugo Mota inimigo do povo, parece que eu ouvi alguém dizendo, Paula, não sei, talvez alguém tenha passado na janela ali e tenha dito, viu? Um vento. Eu ouvi dizer também que eles não gostam quando sobem essas coisas e quando falam essas coisas nas Não. internets. O Quem Hugo Mota sabe, fica né? triste se você for no Instagram dele e ficar lá comentando Hugo Mota inimigo do povo. Ele fica triste, gente. Não façam. Eles ficam bravos, não pode. Ficamos por aqui, Paula? Ficamos por aqui. Esperando que o Hugo Mota, nas próximas eleições, também fique por aqui. Ou por lá. Sei lá. Vá para outro lugar. Mas não senta mais nessa mesa, diabo. Vamos Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Desesperadoras, hein? Bora.